Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio, da Igreja do Evangelho Simples. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20. A Bíblia diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bem, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, uma crise sem precedentes, uma crise de saúde, uma crise humanitária, uma crise econômica, uma crise social jamais vista nos últimos 50 anos. Diante desse tempo difícil que a humanidade passa, para mim uma coisa é muito clara: Deus está falando, Deus quer falar. Conforme diz esse versículo, esse pequeno versículo da Bíblia, Jesus está à porta dos nossos corações, batendo. E a Bíblia diz que aquele que ouve a sua voz, ele entra, senta, ceia, conversa, fala. É um tempo que nós precisamos abrir a porta do nosso coração, da nossa mente, para ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Deus tem para falar, o que Jesus tem para falar para essa humanidade estarrecida diante da crise. Jesus está falando para crentes e descrentes, independente de credo e religião. Deus está falando. Deus está falando coisas importantes para cada um de nós. E, em primeiro lugar, eu ressalto a consciência da nossa vulnerabilidade diante de uma situação imprevista. O que é a vida do homem? O que é a nossa vida? Ainda que as nações tenham um poderio bélico maravilhoso, pomposo, ainda que as nações tenham um poderio financeiro e econômico, uma tecnologia avançada, todas as nações nessa hora se prostram de joelhos ante ao imprevisto, ante a um vírus invisível, minúsculo, que tem causado um estrago tremendo e ceifado vidas. E os homens na face da terra continuam, como a Bíblia diz, alheios à vida de Deus, continuam com a sua mente obscurecida, continuam na vaidade dos próprios pensamentos. Então Deus quer falar. Deus, ele quer mostrar para mim e para você quem nós somos, como nós somos frágeis. Eu fico imaginando a Europa, o berço do cristianismo, numa hora dessa tão difícil. A quem recorrer? A quem clamar? Como eu poderei clamar a um Deus que está tão distante de mim? Como clamar a um Deus que é desconsiderado? Como clamar a um Deus que eu só ouvi falar, mas eu não tenho intimidade com ele, eu não sei muito a respeito dele? Numa hora dessa de crise, é tão importante a gente ter a quem clamar. É tão importante esse Deus não ser tão distante e ser tão próximo. É tão importante o ser humano se colocar no seu lugar e reconhecer a sua fragilidade e deixar de lado a vaidade dos próprios pensamentos. Deixar de ser alheio à vida de Deus e considerar mais as coisas espirituais. Certa vez eu perguntei para um amigo: quais são os seus planos para daqui a 100 anos? Ele riu e falou: eu não estou preocupado com 100 anos, daqui a 100 anos eu vou estar morto. Irmãos, nós vivemos muitas vezes uma vida como se a gente nunca fosse morrer. Não, nós morreremos. A morte é a coisa mais certa que há. Mas depois da morte, nós continuaremos ou do lado de Deus ou longe de Deus. E é agora, hoje, nós precisamos considerar essa realidade. Jesus nos oferece a vida eterna.
Jesus está na porta, ele bate, ele fala e ele quer abrir os olhos do homem para uma realidade além dessa vida. A palavra de Deus diz: pobre, infeliz, coitado do homem que deposita sua confiança somente nessa vida. Nós temos uma vida eterna para desfrutar ao lado do nosso Deus, mas para que isso aconteça, eu e você, nós não podemos ignorá-lo, nós não podemos viver materialmente, nós não podemos viver de forma carnal, nós temos que considerar as coisas de Deus. Eu gostaria de ler um outro texto da Bíblia, muito realista, que se aplica muito a esse momento que nós estamos vivendo. Veja só, Tiago, no capítulo 4, no verso 13, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ah, irmãos, nós fazemos tantos planos, mas muitos dos nossos planos são falíveis. Depositamos toda a nossa vida com muitos sonhos e planos materiais e esquecemos que a nossa vida, como diz a palavra, é uma neblina que aparece e logo se dissipa. Precisamos pensar um pouquinho além dessa vida. Deus está falando muitas coisas importantes. Como nós invertemos a ordem das coisas, como as coisas passaram a ser mais importantes do que as pessoas. E nessa hora de privação a gente sente falta de um abraço, sente falta de um beijo, sente falta de um carinho, do aconchego do próximo. Nós vivemos épocas onde as pessoas caminham a passos largos para um isolamento social. Muitas pessoas têm uma fobia social e se escondem através do mundo virtual, do mundo das redes sociais. Isso por opção, mas agora não. Agora não é por opção, agora é obrigatório, agora é uma necessidade. E na hora da necessidade, quando a gente sente a nossa liberdade cerceada, a liberdade de ir e vir, nós sentimos falta. Nós sentimos falta das pessoas. Deus está falando que pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que projetos falíveis. É a hora de repensar os nossos laços de amizade, os nossos laços fraternos, nossos laços de comunhão. É hora de refletir quão importante as pessoas são para nós. Quão importante é desenvolver uma amizade profunda, com reciprocidade. Muitas vezes a gente ignora as pessoas que estão do nosso lado porque são muito fáceis, mas num momento como esse a gente sente saudade. Eu imagino o que está acontecendo na Itália. Muitas pessoas entram numa maca, num leito para o hospital e dali elas não vão sair mais e não vão ter os seus entes queridos do lado para prantear, nem um velório fúnebre, um velório solene elas terão. Que deprimente e que estado que muitas vezes o ser humano chega. E nessa hora a gente valoriza a necessidade de estar próximo e junto. Sem dúvida, irmãos, Deus está falando. Essa crise do coronavírus está nos ensinando e vai nos ensinar muitas coisas. O corona é didático. O corona faz nós vermos quem nós somos e quem Deus é. O corona faz a importância do material ser minimizada e você dá valor às pessoas como elas realmente têm. Vamos refletir, vamos abrir a porta do nosso coração, não feche os seus ouvidos, deixa Deus falar. Deus está falando. Aquele que ouvir a sua voz e abrir o seu coração, Deus vai entrar e vai falar. Deus te abençoe.